Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quem gostou da aula hoje? Dá um joinha, dá um glória, faz alguma coisa, se manifesta, faz que nem o diabo quando está sendo expulso, se manifesta, né? Dá uma dica que você está aí, né? Queridos, tem um provérbio que é muito conhecido de todos nós, é o provérbio 22, 6. Aqui na minha versão está assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Em outras versões está ensina, né? Ensina, educa. Eu gostei muito de uma versão que diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até o fim dos seus dias, ela não se desviará. Esse texto para mim, ele fala para mim sobre o poder, a importância e o valor da educação. O poder, a importância e o valor do ensino. Como isso interfere na vida de uma pessoa, desde a sua infância até a sua idade adulta. E ontem eu estava conversando com a Nicole aqui, né, depois do culto das mulheres, e ela me contou algumas coisas, porque nós temos aqui pessoas que atuam na educação de crianças, né, que atuam aí no mundo da pedagogia, no mundo do ensino. E a Nicole falou para mim sobre algumas crianças com quem ela costuma lidar, e ela me falou de uma criancinha que entrou no espiritismo, né, saiu da igreja, foi para o candomblé, e um dia chegou na classe, lá na sala, e em algum momento começou a fazer esses conjuros, né? Querendo amarrar a vida das professoras, inclusive a dela e da outra auxiliar. Então, isso é uma das situações. A outra situação, que a Nicole me falou que me deixou bastante preocupado, é a questão da sexualização, ou como que a mente das crianças está sexualizada nos dias atuais. Crianças falando de penetração, crianças falando de trisal, relacionamento de trisal, é o fulano mais dois, sabe, com muita naturalidade. E aí, irmãos, a gente vê o estrago, presta atenção no que eu estou dizendo aqui para vocês, o estrago que já foi feito na mente de muitas crianças hoje, em função dessas ideologias que estão sendo hoje propagadas na nossa sociedade, em função dessa visão ideológica, né, que hoje o pessoal que trabalha aí na área da educação, principalmente aqueles que estão ligados a essa questão de esquerda, né, que defendem essas ideologias, como isso já tem estragado a mente e o coração de muitas crianças. Poderia estar pior? Poderia, se hoje no Brasil não houvesse um governo conservador que tem de certa forma reprimido, procurado de certa forma assim impedir projetos nesse sentido para que eles avancem. Eu vi um depoimento da ministra Damares, que era ministra da Família, e ela fala sobre isso de uma maneira assim com muita autoridade, falando como que esses projetos educacionais eles são terríveis e eles poderiam ter sido implantados se não fosse realmente o governo que está aí barrando, né, impedindo o avanço de muitas coisas. Por isso eu, hoje, como pastor dessa igreja, eu defendo esse atual governo, com todas as falhas que esse governo tem, com todas as falhas que o presidente tem, porque eu já disse em momentos, em vídeos, que eu não concordo com tudo que o Bolsonaro fala, não concordo com todas as posturas, ou a maneira dele se expressar muitas vezes em palavras, em atitudes, mas eu não concordo em nada com o PT, com a questão ideológica que vem dessa parte, vamos dizer assim, desses partidos, dessas pessoas, porque são propósitos de perversão moral, de perversão intelectual, de perversão espiritual. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver assim, em vários momentos, o candidato à presidência da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em muitos vídeos onde está lá um casal de homens rolando no chão, sem parar de se beijar, e ele está ali, aplaudindo aquela situação. Dois homens se beijando e rolando no chão. Você também vai ver esse candidato
ao lado de uma mulher, acho que é Marilena Chauí, dizendo que ela odeia a classe média no Brasil. Que a classe média no Brasil é um atraso, ela odeia. E aí depois a gente tem um discurso de ódio, né? Hoje fala-se muito de discurso de ódio, mas as pessoas falam que odeiam, detestam, abominam, usam um palavreado forte para falar de ódio contra pessoas. E aí eu vejo tudo isso, eu não posso, né, no meu coração, aceitar esse tipo de posicionamento, nem compactuar com essas situações. Então em Efésios 5:11 diz assim: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as ou condenai-as. Então cabe a nós reprovar o que precisa ser reprovado, condenar o que precisa ser condenado. Como eu disse, eu não defendo pessoas, eu defendo aquilo que as pessoas representam. Tenho nada contra a pessoa do Luiz Inácio Lula da Silva, é uma alma para mim que precisa de salvação, mas o que ele representa, as ideologias, as pautas, as propostas, né, tudo aquilo que já foi feito no passado, em termos de corrupção, em termos de roubo, né, tudo aquilo que já foi visto, condenado pela justiça, né, porém não foi levado a êxito. Por quê? Por manobras jurídicas, né? É muito importante hoje a gente reconhecer que nós temos um candidato concorrendo à presidência da República que não foi absolvido dos seus crimes, mas que foi tirado da cadeia por manobras técnicas, né, jurídicas, porque a lei ela tem brechas, e foram usadas essas brechas para tirar a pessoa da cadeia, para eleger um presidente da República. Então quando você vota em alguém assim, você está votando em alguém que foi condenado, que foi comprovadamente condenado pelos seus crimes, mas foi tirado da cadeia por pessoas que têm interesse de ver esse Brasil caminhando numa ideologia que não converge com a vontade de Deus, nem com a palavra de Deus. Então isso precisa ficar bem claro, né, na mente das pessoas. Então nós precisamos entender quais são os princípios e valores que nós temos que defender nesse tempo. Então a nossa luta nunca é contra pessoas, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra princípios e valores que muitas vezes estão por trás das pessoas. O presidente Bolsonaro errou em muitos momentos, só que eu vejo que ele errou querendo acertar. O outro, ele erra porque o erro faz parte da sua política de trabalho. Então é diferente você escolher alguém que erra querendo acertar, do que você escolher alguém que erra querendo errar. Então quando você faz isso, você está aplaudindo o erro, você está compactuando conscientemente com propósitos errados, feitos de forma consciente, de forma premeditada. Então eu quero deixar aí esse esclarecimento na mente e no coração de vocês, porque hoje como pastor eu tenho que esclarecer, eu tenho que informar. Se você quiser falar: pastor, eu ouvi tudo que você disse, mas eu quero ir nessa direção, você é livre. Você é livre para fazer isso. É como eu disse num vídeo: se você quer plantar um Lula na sua vida e colher toda a decadência moral e ideológica que isso vai trazer para você, é uma coisa. Só que quando a sua atitude ela repercute na minha vida, ela tem uma repercussão a nível nacional, você tem que parar para pensar, porque você não escolhe alguém para governar só a sua casa, você não escolhe alguém que vai governar só a sua vida, você escolhe alguém que vai governar um país. Eu estou inserido nesse país, então o seu erro vai repercutir na minha vida, na minha casa, na vida da minha família. Então eu tenho que falar com você sim, eu tenho que alertar você sim. E se você, depois de toda a informação que você receber, você quiser agir errado, você vai agir errado, mas com muito mais consciência, com muito mais entendimento do que você está fazendo. Então por isso eu quero chamar a atenção da igreja nesse sentido. Quero que você se coloque em pé nesse momento, para que nós possamos estar orando e buscando a direção de Deus sobre as nossas vidas. Feche seus olhos nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã com o propósito de aprender, de estudar a Tua Palavra, de entender, ó Pai, a Tua vontade para as nossas vidas e praticá-la, colocá-la em prática nas nossas vidas. Deus, como povo de Deus, nós temos que defender o que o Senhor defende, nós temos que lutar por aquilo que o Senhor luta. Hoje, meu Pai, nós temos uma sociedade que foi influenciada pelo mal, porque na realidade, meu Pai, o mal ele está à nossa volta, através de ideias, de ideologias, de valores pervertidos. E é triste, Pai, ver crianças hoje falando de coisas que não convêm à sua idade, falando de sexo,
falando, Senhor Deus, ó Pai, de magia, de bruxaria, de